Boa noite, comunidade, estimados e estimadas irmãs. Hoje à noite queremos trabalhar uma temática que fala com a nossa vida. E a pergunta ou a chave para a nossa devocional de hoje é: quem está no governo da minha, da sua vida? Sabe, quem é que norteia as decisões? Quem é que comanda a minha, a sua vida? A partir dessa pergunta, a partir dessa temática central, eu quero convidar você a abrir ou ligar a sua Bíblia em 1 Reis, no capítulo 16, verso 29, e acompanhar a leitura conosco até o capítulo 17, verso 1. 1 Reis 16, 29 diz: No 38º ano de Asa, rei de Judá, Acabe, filho de Omri, começou a reinar sobre Israel, e reinou 22 anos sobre Israel em Samaria. Acabe, filho de Omri, fez o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que o antecederam. Como se não bastasse seguir os pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbal, rei dos Sidônios, e passou a cultuar Baal e a adorá-lo. Ele levantou um altar a Baal, no templo de Baal que construíram em Samaria. Fez também um poste sagrado, de madeira que Acabe fez muito mais para provocar a ira do Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que o antecederam. Durante o seu reinado, Hiel, o Betelita, edificou Jericó. Quando lançou seus alicerces, Abirão, seu primogênito, morreu. E quando assentou suas portas, Segube, seu filho caçula, morreu, conforme a palavra do Senhor que ele falara por intermédio de Josué, filho de Nun. Agora o capítulo 17, verso 1. Elias, o tesbita, que habitava em Gileade, disse a Acabe, ao rei Acabe: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem sirvo, nesses anos não haverá orvalho nem chuva, senão por meio da minha palavra. Até aqui. Sabe, na minha adolescência, também quando criança, eu não gostava muito de ler o livro dos reis. Achava ele bastante chato, na verdade, porque eu não conseguia entender como dois reis poderiam estar reinando ao mesmo tempo. Além disso, a confusão em Israel, e não conseguia entender o que Israel estava falando, né? Dessa maneira, eu nunca fui muito fã de ler o livro dos reis. Mas com o tempo eu aprendi que existe um contexto, uma razão de tudo aquilo que está aqui na Bíblia. E o pano de fundo, no sentido desse texto aqui, ele não começa só com o reinado de Acabe em Israel, mas ele já começa bem antes. Bem antes eu posso situar ele certinho lá em 1 Samuel 8. O que acontece lá? Acontece que Israel vem de um período de juízes, onde os juízes reinavam, onde os juízes tinham o governo de Israel. Não era bem um governo, mas era justamente a maneira que era trabalhado, né? O último profeta e juiz que reinou em Israel foi o profeta Samuel. Foi a ele que o povo se dirigiu para pedir um rei. Pediram um rei a Samuel. Samuel não gostou, tanto que o próprio texto, em 1 Samuel 8, vai dizer que Samuel não gostou quando eles falaram: dê-nos um rei para que nos governe. Samuel orou a Deus logo em seguida, e o próprio Deus respondeu a ele dizendo: olha, alerte o povo sobre as consequências disso. Faça eles refletir sobre o que eles estão pedindo para ti e para mim. Samuel foi ao povo e alertou as consequências que viriam a partir da instauração da monarquia. O povo disse: não, queremos um rei sobre nós, seremos como todas as outras nações, o nosso rei poderá nos governar.
sair adiante de nós e fazer guerra. Pois bem, essa foi a decisão do povo de Israel e ali houve a instauração da monarquia. Talvez você lembre quem foi o primeiro rei de Israel. E se você lembrar, então logo você vai saber que Samuel ungiu Saul para ser o primeiro rei. Samuel foi o profeta que cuidou desses assuntos no início. E foi ele então que deu o impulso daquilo que Deus havia concedido ao povo de Israel. Saul começou bem o reinado dele, era um homem de boa reputação, poderíamos dizer. Fez no início tudo aquilo que era da vontade de Deus. No entanto, acabou a sua vida e seu reinado muito mal. Já na metade do seu reinado, já caiu tão logo na depravação, se deixou levar pelas suas próprias ambições, caiu na desgraça. Isso foi tão grave que o próprio Senhor Deus, o Senhor dos Exércitos, ele ungiu Davi como rei de Israel. Saul ainda estava reinando nesse tempo e Davi, mesmo assim, teve graves conflitos com Saul até que Saul veio a falecer. Davi, então, ungido rei, só que nesse tempo também houve alguns conflitos entre o próprio povo de Israel, pois apenas uma pequena parte ao sul de Israel, onde estava Jerusalém, apoiava Davi como rei, enquanto a parte maior e mais ampla do reino de Israel, ao norte, acima de Jerusalém, apoiava algum outro líder que reinou por um breve período ao norte. Logo que faleceu, o próprio reino do norte também pediu que Davi reinasse sobre eles. Mas houve esse primeiro conflito. Então Davi reinou sobre todo o território de Israel, foi um líder grandioso em Israel, expandiu as fronteiras, foi um pilar na história de Israel e é até hoje um grande homem quando se fala num homem que teve Deus ao seu lado. Só que, assim como todo o povo de Israel, Davi também caiu várias vezes na desgraça, no pecado, se afastando em alguns momentos de Deus. Mas ele era o homem segundo o coração de Deus porque se arrependia e sempre se voltava a Deus. O seu filho, Salomão, foi o sucessor de Davi. Sucedeu o pai no trono de Israel e foi aquele que solidificou todo o território de Israel, que com a sua sabedoria colocou grandes pensamentos, afinou todo o território e o povo de Israel em prol de Jerusalém, inclusive na construção do templo em Jerusalém. Salomão, quando morreu, deixou com o seu filho, Roboão, o direito de suceder a ele. No entanto, aquele conflito que havia começado com Davi e Saul sobre quem reinaria ali no final do reinado de Saul, voltou à tona agora. O reino do norte queria um líder mais carismático, que tivesse uma força política, que tivesse uma força econômica mais forte dentro disso. E não via em Roboão esse líder. Enquanto que a parte pequena do sul, onde tinha Jerusalém e arredores, então aceitou Roboão como seu primeiro rei, depois desses conflitos bem graves que ocasionaram a divisão dos reinos. Isso porque o reino do norte ficou com Jeroboão, o primeiro rei ao norte, a qual a gente hoje pode falar em dois reinos, como o reino do norte, conhecido por Israel, e o reino do sul, conhecido como Judá. A gente sabe que o reino do norte foi o primeiro a cair na desgraça. Foi levado pelo exército assírio em 722 a.C. e foi exilado. Se dizimou todo aquele povo que havia ali sobre os reinados de Israel. O reino do sul, Judá, acabou sendo exilado em 586 a.C. pelo Império Babilônico. O interessante é observar que esse exílio, essa dispersão de todo o povo de Deus aconteceu por quê? Porque o povo não tinha sobre si
o governo de Deus. Eles estavam entregues às mãos dos homens, tão ambiciosos, tão pecadores quanto o próprio ser humano, quanto o próprio povo. Assim, o que aconteceu ali foi resultado justamente de uma falta de governança, de alguém que tivesse a certeza daquilo que está fazendo, o que somente Deus podia fazer ao seu povo. Agora a gente quer voltar aqui ao nosso texto bíblico que a gente fez a leitura em 1 Reis 16. Ele se refere ao reinado do rei Acabe, que reinou no Reino do Norte, reinou em Israel, na parte norte, que teve como primeiro rei Jeroboão. O governo de Acabe ele já é marcado por algumas coisas bem singulares, né? Para começar, Acabe foi considerado o pior rei entre todos aqueles que vieram antes dele. Ele foi terrível. Terrível porque, para começar, ele já casou com Jezabel, que era filha de um pai totalmente idólatra, de um povo estrangeiro, que era altamente sincretista e que adorava Baal e Asherá. Para se ter uma ideia, Baal e Asherá eram deuses totalmente pagãos, não tinha nenhum laço com o Senhor dos Exércitos, com o Yahvé, que luta pelo povo, que está junto com o povo, e não tinha nenhum laço com esse Deus de Israel. No entanto, Baal é aquela figura que representava a fertilidade, que era o Deus da colheita, o Deus que provinha o alimento, o sustento, o cuidado do povo. Inclusive, Baal ele era divinizado com muita sensualidade pelo povo. Asherá era conhecida como esposa de Baal e era de igual modo adorada como aquela que era a expressão feminina das todas as questões da fertilidade. Então imagina comigo, homens e mulheres que noite e dia viviam sob o governo do seu pecado, da sua transgressão a Deus, da sua idolatria, da sua própria vontade, de tudo aquilo que não era certo. Dia após dia, os pais, os filhos se prostravam frente a estátuas de madeira, a pequenos postes, a coisas que não tinham valor em nada de si. Ou seja, no máximo o que expressavam era a obscuridade do coração daqueles que estavam ali adorando. Eu creio que ídolos nem sempre se mostram dessa forma. E em nossa sociedade a gente não perdeu os ídolos. Talvez a gente perdeu a estatuazinha, principalmente no mundo evangélico a gente já não vê mais isso. Mas os ídolos muitas vezes não são aquilo que são visíveis aos nossos olhos, que se apresentam de uma forma material. Muitas vezes os nossos ídolos eles são coisas comuns para nós. Aquilo que cai na nossa rotina, aquilo que a gente não percebe, aquilo que é encoberto, aquilo que não deixa que o foco em Deus seja dado em nossa vida. Assim, esses desejos, essa insegurança muitas vezes de se entregar a Deus, esse medo de não viver de Deus, também podem se tornar empecilhos para uma real adoração ao Deus verdadeiro, ao Deus eterno. Então, eu sugiro que tu pense consigo mesmo, o que é aquilo que não deixa que você mantenha o foco em Deus? O que é aquilo que te impede de ser governado por Deus? O que é aquilo que te cega e que faz você esquecer que Deus é aquele que governa sobre todas as coisas? Os homens e as mulheres do tempo de Acabe se esqueceram de quem é o sumo governante, de quem é que deve reinar sobre todos eles, sobre o mundo, sobre a pessoa individual também. Sabe? Nesse cenário de grande incredulidade que a gente tem aqui no reinado de Acabe, a gente consegue transpor ele para os nossos dias. A incredulidade também é algo que mora muitas vezes no nosso coração.
Muitas vezes a gente fala, a gente confessa que Deus é nosso Senhor, mas a gente não deixa que Ele governe a nossa vida. Sabe, é nesse cenário que também tudo isso acontece. Os nossos ídolos se tornam reais, a gente se prostra diante de coisas que não têm valor nenhum. Isso porque Deus não está no foco da nossa vida. Assim como não estava no foco do povo de Israel, quando começou a adorar Baal, Asherá, sob o comando de Acabe e sua monarquia. O interessante é que nessa história, a gente leu até 1 Reis 17, no verso 1. No verso 1 aparece Elias. Ele aparece de repente na história. Não é alguém que foi preparado dentro do texto para ser apresentado à nossa leitura, mas ele aparece sem melindre. Ele aparece para falar com o rei. Para começar, deveria ser um homem de muita coragem, um homem que tinha certeza daquilo que ele era e de quem ele pertencia. O próprio nome de Elias dá uma característica e uma qualidade a quem ele é. O nome de Elias significa "O Senhor é meu Deus". Isso já expressava quem era Elias. Ele se sabe quem é, ele se sabe quem o governa e ele sabe para quem ele deve apontar. É por isso que ele vai falar com ninguém mais ou ninguém menos que o próprio rei de Israel. Você já se imaginou nessa situação? Você tem a certeza no seu coração que você seria capaz de se opor a tal idolatria? A se rebelar contra as transgressões? E saber exortar, inclusive um rei? Talvez não um rei, mas o seu irmão, assim mesmo. Sabe, o Elias se considerava servo de Deus. E servo de Deus porque Deus é um Deus vivo, um Deus que luta, um Deus que está junto ao seu povo, que anda junto com quem tem Ele em seu coração. Sabe, a coragem, a certeza de Elias fazem dele um cara que é retratado depois do Novo Testamento como alguém que eles esperavam, como uma figura que é extremamente importante para a história de Israel. Porque ele entra num momento onde tudo estava deplorável, onde tudo estava errado, onde o povo estava ladeira abaixo. É a figura de Elias que a gente deve perseguir quando a gente fala em se manter como servo de Deus, como se manter ao lado daquele que é Senhor da nossa vida. Elias não se deixou moldar pelas circunstâncias ou pelas situações que envolviam tudo aquilo. Elias também não era alguém escolhido, alguém favorito por sua história. O texto diz que ele era um tesbita. Tesbita talvez porque era da cidade de Tisbé, conhecido na região de Gileade. Sobre Tisbé, os arqueólogos, hoje ninguém se sabe se essa cidade, onde ela era, se ela existiu, de que maneira ela era, quantas pessoas habitavam nela. Gileade, a gente sabe que era uma região onde muitos forasteiros iam morar. E que não era, nem de longe, a cidade mais sagrada de Israel. Provavelmente Elias vem de um lugar que a gente poderia dizer pequeno, talvez quase insignificante. Mas é de lá que Deus chama o seu servo. É de lá que Ele escolhe o seu servo para exortar o povo, para exortar o rei. Ele chega à frente do rei e ele diz o seguinte: não haverá nem orvalho, nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Você lembra quem era Baal e Asherá? Eram os deuses da fertilidade que provinham o sustento, o cuidado. O que Elias está dizendo ao rei Acabe é:
esses seus deuses que você adora vão falhar. Eles não são deuses de verdade. Você é idólatra, o povo é idólatra. O povo não reconhece quem Deus é de verdade, quem é que governa de verdade tanto o céu como a terra. O que Deus está lançando a partir de Elias em direção ao seu povo, ao Reino do Norte, é um desafio aonde os seus deuses que habitavam entre o povo são colocados em xeque. Assim, muitas vezes Deus nos coloca em xeque para quebrar aquilo que está colocado em nosso coração e que muitas vezes a gente já não tem o olhar para saber aonde moram os nossos ídolos. Deus quer retirar tudo aquilo que tira o foco dele e quer colocar ele sempre em nossa vida. Eu quero te impulsionar a continuar lendo a história de Elias. É uma história fascinante e você vai ver quanto Deus trabalhou na vida desse homem, desse profeta. Agora, talvez você esteja com medo, diferente de Elias, como um homem corajoso que tinha certeza, talvez você tenha medo de chegar-se a Deus, inclusive. Com tamanha coragem de poder testemunhar a outros que não creem, a outros que passam por momentos difíceis, talvez você tenha medo de ser esse homem de Deus, essa mulher de Deus. Talvez o seu orgulho fale mais alto, talvez a vaidade, talvez a dúvida sobre quem realmente é Deus. No Novo Testamento, como eu já disse antes, Elias era muitas vezes esperado para que se voltasse. Inclusive o próprio Jesus, em dado momento, é descrito como Elias. Elias muito mais estava para João Batista, que chama o povo ao arrependimento, a se converter, a largar mão dos falsos deuses, dos ídolos que o seu coração construiu. Jesus Cristo, diferente de Elias, é aquele que paga o preço pelo nosso pecado. É aquele que mata a morte. É aquele que paga o salário do pecado, morrendo numa cruz. É Ele que derrama o seu sangue pela nossa vida. Jesus Cristo fez a maior pregação que nós podemos ouvir, ver e falar. Com prego, martelo e madeira, Ele foi crucificado e morto em nosso favor, para que a gente alcançasse perdão. O que Elias estava anunciando ao Acabe é para que ele largasse mão de tudo esses deuses, toda essa falsidade e se entregasse nas mãos de Deus, porque Deus seria misericordioso com ele. Portanto, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, não tenha dúvida de quem Deus é. Ele quer transformar a sua, a minha vida cada dia. É Ele o Senhor sobre todos os senhores. Ele é o Deus de todas as coisas. É Ele que quer governar a minha e a sua vida. Reflita comigo sobre esse tema. Quem é que tem governado a minha, a sua vida? Quem é que tem tomado as decisões? Portanto, meu irmão, não desanime em meio às circunstâncias difíceis ou em meio aos problemas, em meio a essa pandemia. Mas se coloque com coragem, com a certeza de que Deus é Senhor sobre todas as coisas e é Ele que comanda todas as coisas. Assim, meu irmão, deposite sua vida na mão dele. Se você já confessa Deus na sua vida, reflita sobre como Ele tem governado a sua vida.
Se você não tem Ele em seu coração, então pense sobre isso. Pense sobre tudo aquilo que muitas vezes é um desastre, que parece algo bom, que parece um Deus de verdade, mas que não passa de coisas feitas pelas mãos dos homens. Não se deixe levar pelo engano, pela mentira. Não se deixe levar por aquilo que tem cara de bom, mas não é. Por aquilo que é aparência, mas não é a essência. Por isso, meu irmão, se você não crê que Deus quer ser Senhor na sua vida, deposite sua vida na mão dele, porque ele com certeza vai fazer um belo de um governo na sua vida. Assim, meu irmão, eu desejo profundamente que ele possa habitar em seu coração e possa te transformar num homem, numa mulher de coragem, que testemunhe com fé, amor e esperança a esse mundo que anda perdido nas suas transgressões e em seus pecados. Não se deixe levar pelo engano, não se deixe levar por governos que se dizem governar a vida. Não se deixe enganar pelas mãos humanas, mas sempre de novo volte ao Deus Criador, aquele que é Senhor sobre todas as coisas. Assim, meu irmão, eu desejo um abençoado final de semana. Que a paz do Senhor esteja contigo.